Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como o Governo quer salvar o orçamento do Estado. E esse pensamento, eu posso resumi-lo dizendo que estamos, relativamente ao orçamento do Estado para 2025, confiantes na sua aprovação, porque estamos conscientes que os duodécimos não são solução. Na reunião do Conselho Nacional do PSD, na segunda-feira, a encerrar um discurso de 20 minutos, Luís Montenegro deixou o aviso: não quer governar em duodécimos, ou seja, sem orçamento do Estado aprovado, não há solução. Esta sexta-feira, depois de vários solavancos, o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, reúnem-se para falar sobre a proposta do orçamento para o próximo ano. Haverá ainda uma saída para esta crise? É precisamente sobre isso que vou falar com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 27 de setembro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. No episódio de terça-feira da História do Dia, com a Rita Tavares, falámos daquela guerra dos comunicados e da forma como chegámos aqui a este momento da discussão orçamental. Neste momento, quando finalmente há reunião entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, em que ponto é que estamos desta novela? Eu juntava a guerra de comunicados, aquelas declarações de Luís Montenegro no Conselho Nacional do PSD, no arranque da semana, em que disse, finalmente, que não aceitaria governar em duodécimos e, portanto, a consequência prática disso é, havendo um chumbo orçamental, teria de haver eleições antecipadas. Isso também foi visto como um ato de hostilidade por parte de Luís Montenegro, que fez outras considerações, como sugerir que Pedro Nuno Santos estava a revelar imaturidade e infantilidade. Junto também a ida de Pedro Nuno Santos ao terreno, em que, sabendo que Luís Montenegro tinha agenda em Nova Iorque, para estar na Assembleia Geral da ONU, desafiou o Primeiro-Ministro a ir ao terreno, fez uma série também os incêndios, ver os locais mais afetados pelos incêndios. Portanto, o arranque da semana foi marcado de facto por essa crispação, mas temos vindo a assistir a uma diminuição da tensão entre as partes, o que parece significar que tanto PSD como Partido Socialista perceberam que era preciso algum baixar de decibéis e algum recato para que as negociações pudessem avançar. Ou um exemplo, que foi a notícia do Observador, Hugo Soares enviou uma mensagem aos deputados do Partido Social Democrata a pedir que não participassem em mais debates televisivos ou radiofónicos, ou tampouco falassem sobre o Orçamento do Estado, precisamente para não comprometer as negociações que vão começar a sério a sexta-feira. Mas ele próprio acabou por falar, não é? É verdade, isso tem uma explicação. O próprio disse-o no debate da Antena 1, já havia o compromisso, já estava agendado e, portanto, não quis cometer a descortesia de cancelar esse mesmo debate. Eu usei aqui o termo novela, que neste contexto pode ter um tom depreciativo, no sentido de folhetim, daqueles folhetins mauzinhos, mas isto, Miguel, é ou não é normal? Haver esta tensão, haver esta discussão? O que é que nos diz a história das discussões orçamentais? Para não fazermos arqueologia política, vamos só olhar para o que foi o início e o fim da geringonça. No início houve, pelo menos as negociações eram discretas e eram fluídas. Não havia um drama enorme à volta das negociações. Claro que havia aspectos mais difíceis, mas não havia este drama todo. Já no final, já perto do final da geringonça, todo aquele período foi muito semelhante àquele que estamos a viver. Muitas linhas vermelhas, muito drama associado, muitas vozes a dizerem o que é que deveria ou não acontecer, e assim que se percebeu, primeiro com o Bloco de Esquerda e depois com o PCP, de que a esquerda poderia estar mesmo tentada a romper a corda, vimos o Partido Socialista
a chamar-lhe um figo, naturalmente, por muito que agora digam o contrário, na altura perceberam rapidamente que tinham aí uma oportunidade para fazer exatamente o que o Luís Montenegro está a fazer agora, ou seja, vitimizar-se, dramatizar. António Costa fez exatamente a mesma estratégia, e também tivemos na altura Marcelo Rebelo de Sousa a pressionar muito a esquerda a viabilizar o orçamento, e depois numa segunda fase a pressionar muito Rui Rio para que desse a mão a António Costa, dando como exemplo aquilo que fez quando era líder do PSD, líder da oposição, com António Guterres. Portanto, as situações são muito idênticas. O final da geringonça é muito parecido. E resultou numa maioria absoluta do Partido Socialista. É muito idêntica, claro, com algumas diferenças, mas é muito idêntica àquela situação que estamos a viver agora, sendo que agora estamos supostamente a início do ciclo, e já parece que passaram anos desde aquelas eleições de março deste ano. E foram só em março. Regressemos aqui então aos pontos da discórdia. A questão do IRS jovem aqui é fulcral. E já agora, o que é que diz esta proposta do IRS jovem? Que muitas vezes estamos a falar do IRS jovem e esquecemos de explicar que raio de proposta é esta, não é? Começando por essa última pergunta. Na prática, o que o Governo quer ou queria era uma redução de 2/3 do IRS para jovens até aos 35 anos, que passariam a pagar 15%. Estamos a falar de uma redução até ao 8º escalão. Ou seja, ficariam de fora mesmo um grupo muito minoritário, ou ficaria de fora, melhor dizendo, um grupo muito minoritário de rendimento. Então eu vou soltar aqui um lamento para te dar hipótese de continuares a resposta, que é: bolas, quer dizer, quem não tem 35 anos está tramado. Tu ficas fora por 1 ano ou 2, tanto quanto sei. 6 meses. 6 meses. E há um ponto importante aqui, que é, independentemente da situação profissional, se já ganha muito, já ganha pouco, neste intervalo até o 8º escalão, das funções que tem ou não na empresa, do nível de escolaridade, portanto, é um corte cego. Essa é a proposta é a proposta original do Governo. Logo veremos qual será a proposta final. O Partido Socialista, nomeadamente Pedro Nuno Santos, entende que esta medida é injusta, e é um exemplo que é muitas vezes dado, imaginando que um jovem com 34 anos na mesma empresa tem as mesmas funções, passaria a pagar menos 2/3 de IRS. Um jovem com 36 ficaria na mesma. E portanto o Partido Socialista considera que é o teu caso, tanto quanto sei. Portanto, o Partido Socialista considera que a proposta é injusta, ineficaz e, muito provavelmente, na opinião do Partido Socialista, e não só, mas aqui centrando no Partido Socialista, inconstitucional. E portanto não quer de todo que esta proposta seja ou faça parte do Orçamento do Estado. E há outros pontos complicados ou pistas que nos permitam vislumbrar um desfecho para tudo isto? Há uma pista interessante, e está no texto que foi publicado no Observador, assinado por mim e pela Rita Tavares, que é o acordo, a proposta de acordo de concertação social, que é um acordo negociado com patrões e sindicatos. E nessa proposta de acordo, o IRC, a proposta do Governo para o IRC está transcrita tal como ela foi pensada originalmente, portanto, uma redução em 2 pontos percentuais. Em 2025 as empresas passariam a pagar 19% de IRC, e depois há um calendário a cumprir até 2028, com mais reduções, portanto um corte transversal, aqui uma das linhas vermelhas de Pedro Nuno Santos. Na questão do IRS jovem, existe de facto essa referência na proposta de acordo, mas é uma referência muito vaga, sem calendário, sem modelo, sem valores. O que indicia que, de facto, o Governo estará a falar a sério quando diz que está disposto a modular muito essa medida e aproximar-se decididamente ou seriamente do Partido Socialista. Ainda assim, alerto, o Partido Socialista discorda profundamente da filosofia da proposta do Governo. O que o Partido Socialista defende, um modelo de IRS jovem que já existe, é totalmente diferente da proposta do Governo. Portanto, é preciso aqui um grande esforço de imaginação e criatividade para tentar antecipar como é que o Governo consegue pegar na sua proposta e aproximar-se, de facto, muito, para não dizer totalmente,
do modelo que o Partido Socialista defende. Existe margem e essa margem será esgotada até ao limite para que o interesse nacional, o interesse das pessoas, o interesse do país possa sobrepor-se a qualquer outro. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Já voltamos à conversa com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Ainda haverá saída para esta proposta de Orçamento do Estado 2025? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, se a proposta de Orçamento do Estado não chumbar no Parlamento, ninguém morre. No dia seguinte, o sol volta a nascer, ou não? Esperemos que sim. Agora, uma coisa ficou evidente esta semana, quer pelas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, quer pelas declarações de Luís Montenegro. Durante muito tempo, demasiado tempo, houve muitos cenários sobre o que poderia acontecer em caso de chumbo orçamental, a questão dos duodécimos. Depois Pedro Nuno Santos falou na hipótese de vir a aprovar um orçamento retificativo, se este fosse chumbado. Tudo isso se desfez esta semana. Quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer Luís Montenegro, disseram quase taxativamente que se o Orçamento do Estado fosse chumbado, haveria uma crise política, logo eleições antecipadas. Tu disseste quase taxativamente, ou seja, podemos afirmar quase sem margem para dúvida que sem orçamento há eleições, ou é imprudente pôr 100% do nosso capital nesta aposta? Depois do que disse Marcelo Rebelo de Sousa, creio que é já vimos muita coisa, não é? Não, creio que é um dado adquirido que se este Orçamento do Estado chumbar, vai haver eleições antecipadas. É verdade que Marcelo Rebelo de Sousa não deu esse passo publicamente, mas todos os sinais que existem vindos de Belém apontam nesse sentido. No caso do Luís Montenegro, é verdade que não disse que se demitiria caso o Orçamento do Estado fosse chumbado, mas ao recusar a ideia de governar em duodécimos também significa que não está disposto a apresentar, por exemplo, um segundo orçamento. Porque é que Luís Montenegro não fala em eleições antecipadas? Porque quem tem a competência de dissolver a Assembleia da República e de convocar eleições é Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente da República, e portanto Luís Montenegro, como dá muita atenção a esse aspecto mais institucional, nunca falaria em eleições antecipadas. Mas não nesta fase, pelo menos. Mas, porém, contudo, temos assistido a um desfilar de declarações fleumáticas, mais ou menos inflamadas de um lado e do outro. Vão Montenegro e Pedro Nuno ter de reconhecer publicamente que estão a recuar ou a engolir um sapo para depois abrir a porta a que o orçamento passe? Há aqui uma questão que deve ser sempre incluída quando estamos a pensar no que pode acontecer ou a tentar antecipar. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos não têm grande simpatia um pelo outro do ponto de vista político.
E isso, essa questão pessoal, essa relação, não queria pôr as coisas no plano pessoal, mas essa pouca admiração política pode impor-se à questão mais racional de perceber que quer um, quer outro não tem grande coisa a ganhar com eleições antecipadas. Portanto, não devemos considerar o fator humano. Agora, é evidente que alguém tem de engolir um sapo. Luís Montenegro, porque pode ser obrigado, ou terá de ser obrigado a abdicar de uma das propostas mais emblemáticas da Aliança Democrática, quer na campanha eleitoral, quer no programa de governo, e Pedro Nuno Santos, se tiver de aceitar, por exemplo, que é uma hipótese que está a ser encarada com alguma seriedade por parte de gente ligada ao governo, se Pedro Nuno Santos tiver de aceitar uma redução transversal do IRC, isso é muito difícil para o Partido Socialista. Recordo, e há um histórico nisto, que António José Seguro aceitou essa medida e desenhou-a com Pedro Passos Coelho. António Costa, assim que chegou ao Largo do Rato, rasgou esse compromisso. Portanto, ficou sempre essa ferida aberta no Partido Socialista, e Pedro Nuno Santos não quererá seguir o exemplo de António José Seguro. Mas se não for dada assim uma espécie de margem de recuo ao nosso oponente, ou perante uma discussão tão complicada e tão séria como esta, se tudo for fechado, não há hipótese de desbloquear a situação. Há alguma saída secreta, alguma linha para onde os dois, cada um do seu lado, poderá sair? Admito que sim, e se os dois estão a falar a sério quando dizem que não querem eleições... Porque não aproveita a ninguém as eleições, não é? Em teoria não. Poderemos depois discutir, já falámos disso aqui, já falamos sobre isso, mas para não complicar muito, ou para não entrarmos em grandes cenários, olhando para as sondagens que existem ao dia de hoje, não aproveita a ninguém uma crise política. Há uma frase que nos foi dita por um elemento do governo que eu acho particularmente interessante. Aliás, duas. O governo não vai humilhar Pedro Nuno Santos, e a segunda frase é: o governo tem consciência de que tem de dar uma saída a Pedro Nuno Santos. Do lado do Partido Socialista também temos alguns sinais de que as negociações estão a ser encaradas com seriedade. Isso, se o clima for esse, à mesa da reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, parece-me que pode haver algum espaço para cedências de parte a parte. Mas estes dois elementos não jogam sozinhos, aliás. Há muitas pressões, há partidos a representar, há muitas ideias a defender. Num caso e no outro, as coisas chegaram a um ponto de crispação em que qualquer margem de recuo será sempre encarada como uma derrota, lá está, como um engolir de um sapo. E isso tem custos. Do lado do governo diz-se que seria impensável um governo tão minoritário, com um apoio parlamentar tão frágil, perder a autoridade por completo se abdicar destas duas propostas ou se as mudar profundamente. Do lado do Partido Socialista há quem pense e há quem entenda, gente próxima de Pedro Nuno Santos, que ter uma morte lenta durante 2 anos ou durante 4 não é solução. Portanto, este é o momento para partir, e é o momento para que Pedro Nuno Santos, ou que Pedro Nuno Santos tem, melhor dizendo, de afirmar a sua liderança. Se comprar um orçamento por um preço demasiado barato, o partido pode não perdoar a Pedro Nuno Santos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.